Nós terminamos na última semana o livro que estávamos estudando, Como Reconquistar o Ocidente para Cristo, e hoje nós vamos começar um novo curso, um novo tema. Na verdade, novo não é muito a melhor palavra, porque, se os irmãos percebem, direta ou indiretamente, quase todos os cursos que a gente deu aqui pela Escola Dominical estavam envolvidos com a ideia de missões. Vou dar uma relembrada para os irmãos dos últimos anos o que nós vimos. Nós vimos Igreja Centrada, um livro grande que basicamente fala sobre o ministério das igrejas nas grandes cidades de uma perspectiva missional, de uma perspectiva intencional. Tá? Então é um livro basicamente que nós falamos sobre a igreja fazendo missões nas cidades. Depois, nós estudamos cosmovisão cristã, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas cosmovisão cristã, que embora pareça uma matéria mais filosófica, ela tem tudo a ver com a nossa vida de missão, porque se a gente não entende a nossa própria visão de mundo, e se a gente não entende a visão de mundo do outro, com quem nós conversamos, nós não vamos conseguir fazer essa ponte. Porque tanto aquele que comunica quanto aquele que ouve interpreta a realidade de um modo diferente. E se a gente, que é o comunicador, não entende isso, a gente vai estar falando de uma maneira não correta, coerente, inteligível. Então a gente precisa entender cosmovisão para que esse encontro missionário seja mais efetivo. Depois, estudamos panorama bíblico. Você fala, bom, panorama bíblico não é missional. Se a Bíblia inteira é um livro de missão, se a Bíblia inteira é um livro missiológico, então estudar panorama bíblico também é, direta e indiretamente, um curso de missões. Okay? Se eu não entendo a mensagem bíblica, eu não consigo comunicar a mensagem bíblica. E se eu não entendo a mensagem bíblica, eu não entendo a minha missão enquanto portador dessa mensagem. Então, até panorama bíblico é direta e indiretamente ligado a missões. Estudamos o livro Você é Aquilo que Ama. É um livro que fala sobre o poder dos hábitos espirituais. De novo, tanto a evangelização, uma vida missional, é um hábito espiritual, mas o livro também trabalhou a questão de que nós somos aquilo que nós amamos, e esse amor é formado por meio das liturgias do dia a dia, as liturgias comunitárias. E aí nós aplicamos o princípio de que a nossa evangelização deve ir além dos limites de uma comunicação verbal apenas, mas que introduzir as pessoas em liturgias cristãs e comunitárias, tem um forte poder evangelizador, tem um forte poder transformador dos amores do nosso coração. Então, falamos dessa aplicação nesse livro, portanto, também foi um curso ligado a missões. Nós falamos sobre perdão, um livro inteiro sobre perdão, e de que maneira isso está ligado à ideia de missão. Porque nós precisamos entender a mensagem do perdão primeiro, em todas as suas peculiaridades, para que nós consigamos transmitir essa mesma mensagem, seja testemunhando com a maneira como nós lidamos com o perdão internamente e com o perdão externamente, mas também nós aprendemos a profundidade do perdão para que comuniquemos o Evangelho de um modo mais preciso, tá? Porque o Evangelho, no final das contas, é sobre perdão. E, por último, nós falamos, talvez o livro mais diretamente ligado à ideia de missão, que é o Como Reconquistar o Ocidente para Cristo. Eu aproveitei todo esse percurso que a gente vem trilhando para colocar um tema que está ligado a tudo isso que a gente já falou, mas de uma perspectiva talvez um pouquinho diferente. Também está ligado a missões,
mas é o tema da apologética. A gente vai fazer um curso agora sobre esse tema. Diferente de a maioria dos outros temas que a gente já viu, eu não selecionei um livro específico, tá? E eu não vou selecionar. Eu sei que eu comecei assim, Cosmovisão Cristã, né? Eu tinha vários livros que eu estava trabalhando, mas no final, porque alguns irmãos estavam pedindo, eu selecionei pelo menos um livro base para os irmãos poderem acompanhar. Esse curso eu não vou fazer isso, vou dar os motivos. Tem muitos livros bons, Alguns eu já até recomendei, né, em cursos passados, mas a ideia é eu trabalhar de maneira genérica o tema hoje, né, num aspecto introdutório sobre o que é apologética, para que serve, por quê, como fazer. Então, é uma aula introdutória sobre o tema apologética. E depois, a ideia, inclusive o Caio vai começar a participar dessas aulas aqui também, a ideia é que nós, a cada aula, lidemos com uma seita, uma religião, uma ideologia e apliquemos os princípios da apologética a essas seitas, religiões ou ideologias, ok? Então, essa é a ideia desse curso e aí não tem um livro específico. Tenho vários para indicar. Alguns deles eu indiquei, né, 2 do Keller principalmente, Deus na Era Secular e Fé Cristã na Era do Ceticismo. São livros excelentes, eu vou usar muito desses livros, os princípios deles aqui. Tem os livros do James Sire, que a gente já estudou, a gente já falou sobre ele quando a gente estudou parte do livro Dando Nome ao Elefante, que é um livro basicamente sobre cosmovisão. Mas é um livro sobre cosmovisão aplicado à ideia da apologética, né, que é a continuação de um outro livro muito bom dele, que não é a mesma coisa, que chama, talvez esse você já tenha ouvido falar, porque ele é bem antigo, chama Universo ao Lado. É um livro que ele vai pegar a ideia de cosmovisão e vai expor como várias ideologias e religiões veem e pensam o mundo, veem a vida. E aí isso está diretamente ligado com o nosso trabalho apologético. Então, basicamente é isso, é esse o curso que nós começamos agora. E essa aula, então, vai ser introdutória no sentido de o que é apologética, para que serve, por quê, como fazer. E depois a gente vai aplicar isso a diferentes religiões, seitas e ideologias. Ok? Então, essa é a ideia do curso que começa agora. Se você tem muito mais interesse no assunto a partir dessa introdução que eu vou fazer, venha conversar comigo e eu posso te passar uma lista grande de livros muito bons, aplicados à sua necessidade, talvez. Olha, gostei de apologética, eu quero alguma linha introdutória, eu quero ter uma introdução maior sobre isso. Beleza, vou te passar livros introdutórios. Não, eu quero aplicado mais nesse princípio ou naquele. Então eu vou conseguir te direcionar. Tá? Se você tem interesse, por favor, no final da aula, venha conversar comigo e eu vou fazer as indicações. Bom, então, introduzindo o tema de apologética, eu quero falar primeiro o que, depois o porquê e depois o como. Tá? É assim que eu vou dividir esse período de aula. Bom, definição. Existem muitas definições úteis de apologética. Tá? Algumas um pouco mais diferentes do que outras, mas todas têm algum elemento em comum. Tá? Diferentes autores vão definir de um jeito muito particular. Mas a própria ideia da palavra apologética, tá? O sentido original da palavra vem de defesa. Tá? Apologética é defesa, ou apologia, né, vem de responder. Tá? Inclusive, talvez os irmãos até saibam, quando a gente vai falar de apologética na igreja, qual é o texto bíblico que geralmente vem à mente de todos? Lembram a referência? 1 Pedro 3,15, que é o texto que fala que a gente tem que estar preparado para dar a razão da nossa fé, da esperança que é em nós. Em determinadas versões falam que a gente tem que estar preparado para defender. Então essa é a ideia de apologética aqui. Okay? Então apologética, costumeiramente,
é chamada de a disciplina da defesa da fé. Embora a apologética tenha a ver com defesa, eu quero expor aqui que a apologética não é só defesa. Essa é uma visão equivocada de apologética. Embora etimologicamente a palavra apologética signifique defesa, o estudo da apologética e a prática da apologética não se limita à defesa da fé. Ok? A gente vai trabalhar isso. Eu quero colocar aqui uma definição introdutória para a gente lidar com a apologética, mas antes disso, tem havido, não recente agora, mas já há um tempo, um argumento falacioso, um argumento equivocado, errado, errôneo, sobre a necessidade da apologética. Tem se defendido já há um bom tempo de que a apologética não é necessária e, na verdade, nem deve ser recomendada. Por qual razão? Porque se diz que Deus não precisa de defesa. E as pessoas usam esse argumento para dizer, gente, o exercício apologético em si, ele está equivocado. Por acaso, um leão, o rei da floresta, precisa que alguém o defenda? Não, ele é o leão, o rei da floresta. Leão, né? Juntei. Leão, o rei da floresta, ninguém precisa defender um leão. Tá? E aí, quando a gente tenta defender o leão, parece que a gente está querendo enjaulá-lo. Né? Então, da mesma maneira como, teoricamente, a gente estaria fazendo com Deus no exercício apologético. Deus não precisa de defesa, então pare de ficar tentando defender Deus. Só que existe um grande erro nessa afirmação. Por isso é uma falácia. Porque no exercício apologético, nós não estamos defendendo Deus. Porque, de fato, Deus não precisa da nossa defesa. No exercício apologético, nós estamos defendendo a nossa crença em Deus e o comportamento decorrente dessa crença. Isso é muito diferente. A crença em Deus precisa ser defendida e, biblicamente, nós somos chamados a defender essa crença. Um outro equívoco é achar que a apologética tem a ver meramente com defender ideias, princípios racionais. Mas a apologética não tem a ver com defesa apenas das nossas crenças racionais, mas a apologética também tem a ver com os nossos comportamentos. Ok? A área da apologética ligada aos nossos comportamentos é aquilo que a gente chama de ética cristã. Ética cristã é um braço da apologética que defende os nossos comportamentos à luz das nossas crenças. E isso também é apologética. Tá? Então, a apologética ela é mais abrangente do que a gente está acostumado e ela não visa defender a Deus, e sim a nossa crença em Deus e o nosso comportamento decorrente dessa crença. Ficou claro? Então, a apologética tem esse objetivo. Portanto, o objeto da apologética, o objeto de estudo da apologética, são as nossas crenças e os nossos comportamentos. Ok? Então, tendo dito tudo isso, uma definição, tá? Para a gente trabalhar com ela. Apologética é o procedimento pelo qual se busca persuadir, convencer alguém a respeito, não da existência de Deus, como a gente costuma pensar que é apologética, mas da validade de uma determinada crença ou de um determinado comportamento. Eu vou repetir, tá? Bem devagar. Então, apologética é, em primeiro lugar, um procedimento. E por que é procedimento? Porque, no decorrer da história da igreja, a apologética acabou virando como um subproduto da teologia. Então, estuda teologia no aspecto geral, e aí a apologética virou uma subcategoria da teologia onde se estuda. Tá? E aí tem vários
teólogos importantes voltados à ideia da apologética. Só que não é uma boa definição trabalhar a apologética desse jeito, como se fosse um estudo meramente ligado a uma teoria, embora haja sim uma filosofia apologética, haja sim uma teoria sobre a maneira como nós fazemos ou deveríamos fazer apologética, mas antes de tudo, a apologética diz respeito a procedimento. Então, necessariamente a apologética nasce com um caráter prático, ok? Então a gente não pode confundir isso. A apologética é, antes de tudo, um procedimento, por isso que a definição começa desse jeito, pelo qual se busca persuadir, convencer alguém a respeito da validade, da veracidade, da importância, não sei como dizer essa palavra, mas talvez até da beleza ou do significado de alguma determinada crença, tá? No nosso caso, a apologética cristã, então é um procedimento que visa persuadir alguém a respeito da validade da nossa crença cristã ou do comportamento que decorre dessa crença, ok? Então, essa é uma definição simples de apologética aqui. Pode falar, Eva. No seminário tem aula de apologética? Uhum. Então, porque o seminarista, quando estava lá na congregação, às vezes a gente fazia alguma... Eu perguntava para ele o que significava, né? Aí ele falava assim que é um estudo... Por exemplo, eu faço uma pergunta ali que eu quero entender melhor uma frase da Bíblia, né? Aí ele falou assim, eu tenho que estudar melhor para explicar, entendeu? Então eu falava que era apologética, que eu tinha que estudar melhor aquela frase para poder me explicar, para me entender, ou não só para mim, mas qualquer pessoa que perguntasse. Então, o que a apologética para ele era aprofundar mais no estudo da situação da Bíblia. Não. Estudar a Bíblia exegese, né, dentro de um campo maior, hermenêutica, um estudo bíblico, mas a apologética tem a ver com estudar a Bíblia é um elemento fundamental para o exercício apologético, mas a apologética é um procedimento que, sem dúvida nenhuma, necessita da Bíblia como fundamento racional, teológico. Então a Bíblia está totalmente ligada à apologética, mas a apologética diz respeito ao procedimento, tá? À prática, à aplicação, a maneira como nós persuadimos o outro, ok? Então a apologética tem a ver com isso, e tem vários exemplos bíblicos, inclusive do apóstolo Paulo, persuadindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns vão dizer que, na verdade, a única coisa que a gente tem que fazer é explicar o evangelho de uma maneira mais simples possível e reduzida possível, porque se nós acreditamos que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, então para que apologética? Porque, pensando desse jeito, a apologética parece um exercício de forçar ou de ignorar a soberania de Deus na salvação. Então eu tento levar o outro pelo argumento, uma conversão, e aí, necessariamente, então eu estou abrindo mão de um princípio teológico, bíblico, de que Deus elege os seus. Só que essa é uma visão extremamente equivocada. Porque Deus tem os seus eleitos. Mas Deus determinou os meios pelos quais as pessoas seriam convencidas, seriam iluminadas, e esse meio, Deus escolheu, seria o meio da comunicação verbal, ok? Que tem a ver tanto com a nossa apologética, quanto com a nossa evangelização. Por isso o livro de Atos vai mostrar, Paulo por várias vezes, e o texto bíblico usa essa palavra, persuadindo as pessoas. Bem como a Bíblia nos chama
ao exercício de persuadir. Portanto, persuadir alguém não significa que você não crê na soberania de Deus. Muito pelo contrário, nós que acreditamos na soberania de Deus na evangelização, é que nós temos a maior motivação para persuadir. Porque no final das contas, a nossa persuasão, eu não confio nela, no poder nela mesma, mas sabendo que Deus, na sua boa vontade, decidiu usar a persuasão para o convencimento das pessoas, eu vou usar essa ferramenta a partir de uma confiança que eu tenho de que Deus vai usar aquilo para o seu bom propósito. Ok? Então, um apologeta que confia na soberania de Deus consegue enxergar até a apologética de um jeito certo, usá-la de uma forma certa. Então, eu vou usar todos os recursos desse procedimento que visa persuadir o outro a respeito da fé cristã ou do comportamento decorrente, mas não confiando nela mesma, a não ser como uma ferramenta que Deus usa para a persuasão e para a conversão. Deus usa, da mesma maneira como Ele usa o nosso evangelismo, da mesma maneira como Ele usa o nosso testemunho, ok? Então, Deus usa, e a nossa confiança sempre é em Deus. A nossa apologética é sempre feita debaixo de oração, porque ela não depende dela mesma. Não adianta você saber tudo sobre apologética, na prática, se Deus não fizer, aquilo que você estudou tanto não vai servir para nada. Mas uma vez que Deus escolhe fazer, Deus escolheu fazer por meio da apologética. Então, vou dar um exemplo pessoal antes de passar para a dona Aura. Por exemplo, eu sempre gostei muito de apologética, muito de defesa da fé, sempre li, foi a matéria que eu mais me especializei, estudei tudo. E aí, quando a gente adotou as meninas, minhas filhas, né, que eram muçulmanas, eu falei, bom, ótima oportunidade de aplicar, né, todos os princípios que eu estudei quase que uma vida inteira de apologética. Sabia, né, claro, sempre confiei na soberania de Deus na eleição, mas na prática me parecia um negócio, se eu tiver bons argumentos, a gente vai, uma hora ou outra, a gente vai chegar lá. Né? E, obviamente, eu me deparei com uma realidade muito próxima, em casa, de que eu poderia usar os melhores argumentos. Mas se Deus não aplicasse isso ao coração, porque, no final das contas, a gente crê em coisas porque a gente aprendeu a amar coisas. Aí, retomando o livro lá que a gente já estudou, Você é Aquilo que Ama. Então, no final das contas, se Deus não mudar a fonte, o sede dos nossos amores, que é o coração, a gente não vai ser convencido mesmo com os melhores argumentos. Já lidou com uma pessoa que está claramente errada, ela foi pega em flagrante. E aí, você ainda acha que não vai ser necessário confrontar a pessoa, porque ela foi pega em flagrante. E ela ainda consegue tentar se defender. Por que razão ela está fazendo isso? Porque, no final das contas, ela foi pega já. Mas não é questão do mero raciocínio. A pessoa ama uma coisa, está comprometida com uma coisa, e ela vai achar qualquer tipo de argumento, ainda que seja totalmente furado, para tentar defender a si mesma, mesmo quem foi pego em flagrante. Okay? Então, no meu exemplo pessoal, isso só me fez lembrar e me humilhar diante do Senhor e ter que orar. E o exercício apologético sempre começa e termina em oração, dizendo, Deus, eu estou fazendo aquilo que eu estudei. Eu estou fazendo aquilo que a Tua palavra me ordena fazer. Mas se o Senhor não tirar as escamas dos olhos, esse trabalho não tem efeito nenhum. Se o Senhor não fizer, em vão é o meu trabalho. Entendeu? Então, a apologética não tem a ver com desprezar a soberania de Deus e tentar forçar uma salvação das pessoas pelos melhores argumentos. É claro que a gente tem que usar os melhores argumentos. Sabe por quê? Porque a gente tem os melhores argumentos já. Basta a gente saber quais são e usá-los. Porque a verdade sempre tem
sempre tem vantagem no final das contas. Pode saber que alguém que está do lado da verdade não saiba argumentar a favor dela, o que é um grande desperdício. Mas se nós estamos do lado da verdade, nós temos os melhores argumentos e nós precisamos aprender a usá-los. Okay? Dona Áurea. Falar com palavras mais simples, muitas vezes a pessoa diz, não, é porque o Espírito Santo que vai fazer a obra. Então, né? Mas a gente tem pessoas, eu sempre tenho pessoas totalmente analfabetas. Então, há muita dificuldade de você, por exemplo, tratar com eles com determinadas noções que eles não vão conseguir entender. Sem dúvida. Então, tem que ser uma evangelho simples para esse tipo de pessoa. O simples que eu digo assim, Cristo morreu por você, você é pecador, você precisa dessa salvação. É isso que eu acho assim, né? Agora, o senhor falou, quem vai fazer a obra é Deus, né? Então, é ele que faz. Então, por exemplo, tem os meus dois filhos, os dois não estão na igreja, tá? O André, às vezes, ele usa argumentos que eu fico presa. Eu falo, não acredito, filho, você só teve atenção, porque conversão você fez. Então, você tem que entender que não é desse jeito. Você não aprendeu assim, né? A mesma coisa, o vídeo é diferente, ele sabe que está errado, tá errado. Mas não deixa. Aí, então, eu falo para o senhor, então eu sempre falo, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Eu oro, falo, mas eu descanso, porque senão eu vou ficar muito ansiosa, porque é eu fazer a obra. Perfeito. Isso eu já entendi. É o Espírito Santo que vai fazer no momento dele. Às vezes eu nem consigo, mas vai ser no momento dele, se assim for do agrado dele. A gente sabe que orar pelo Espírito Santo é do agrado de Deus. Perfeito. Agora, a apologética, ela também só não se limita ao cristianismo, não é? Porque, por exemplo, o muçulmano tem a sua apologética. Sim, tem. Eu só estou falando da apologética cristã, né? Mas a apologética todo mundo usa. Inclusive, a palavra apologética, ela tem natureza jurídica. Então, ela nem foi cunhada numa cultura, num ambiente de religioso, mas sim jurídico. Okay? Então é isso, né? Não é só o que eu estou trabalhando aqui é um curso de apologética cristã, obviamente, mas existe, obviamente, para outros. Inclusive, eu fui apresentado nesse estudo que eu fiz do Alcorão, que a gente vai estudar o islamismo aqui. Tive contato com alguns, né, pela internet, né, apologetas do Islã. Então, eles têm, né, o islamismo tem os seus apologetas, assim como o catolicismo, assim como o Testemunho de Jeová e etc. Né? Todo mundo tem a sua apologética. Quanto à questão da simplicidade, eu não estou defendendo que, ok, existe uma coisa que é simples, que é o arroz com feijão, e tem a apologética, que é difícil, que é cheio. Não. No final das contas, o que eu quero convidar os irmãos a notarem essa manhã é que todo mundo faz apologética. Vai ser necessário, em alguns casos, uma apologética muito mais profunda, que vai exigir muito mais estudo científico, às vezes, né, e para, seja lá quais foram os estudos necessários. Então, mas tem uma apologética diferente. Tudo vai depender de quem? Com quem eu estou conversando. Mesmo com analfabeto, eu vou precisar usar apologética. Porque eu vou precisar fazer a defesa da fé de algum jeito, eu já vou trabalhar aqui, a apologética não é só defesa, mas eu vou ter que trabalhar coisas à luz de eu enxergar o que essa pessoa acredita, quais são os dilemas dela, quais são as dificuldades que ela teria ou tem com a fé cristã, e eu vou precisar apresentar isso de um modo. Então, a própria escolha de que argumentos eu vou usar e como eu vou fazer, isso já tem a ver com a apologética. Então, da mesma maneira como teologia, lembra aquele livro do Sproul que fala todos somos teólogos? Não existe esse negócio de que tem gente que estuda teologia. Todo mundo é teólogo. Só que tem uns que fazem boa teologia e tem uns que fazem má teologia. Tá? Tem pessoas que têm certas crenças sobre Deus que são corretas e tem pessoas que têm crenças sobre Deus que são formadas pelo imaginário popular. Erradas. Então, todo mundo tem teologia. A grande questão não é se a teologia é bom ou ruim. A questão é se a teologia é verdadeira ou se ela é falsa. Ok? Apologética é a mesma coisa. Todo mundo faz apologética, sem perceber. Só que a grande questão é, estamos fazendo da maneira correta ou não? É sobre isso que a gente vai falar. Tá? Então, de apologética? Apologética é um procedimento
que visa persuadir alguém a respeito da validade da nossa crença cristã ou do comportamento decorrente dessa crença. Okay? Então, isso é apologética. Essa é uma definição. Né? Tem uma outra definição, que é de um grande teólogo chamado John Frame, que ele diz que a apologética é a disciplina que ensina os cristãos a dar uma razão para a sua esperança. Bem mais simples. Embora eu prefira tratar a apologética como um procedimento e não como uma mera disciplina. Tá? Mas, ainda assim, é uma definição boa. E o John Frame, num dos livros que ele escreve sobre apologética, ele vai dizer que a apologética tem 3 frentes, ou 3 formas. Tá? Não é só defesa, embora envolva defesa, mas a apologética tem a ver com prova e tem a ver com ataque. Então, várias vezes a gente vai usar a apologética como um conjunto de provas a respeito da validade da nossa fé. Inclusive, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Tem um livro do Tim Keller, se eu não me engano é o Deus na Era Secular, que eu já recomendei para os irmãos. Ou Fé na Era do Ceticismo. Não lembro qual dos dois. Mas ele vai trabalhar a ideia de que toda vez que a gente tenta provar algo para alguém, usar um argumento, que a gente sempre está em busca de um argumento irrefutável. Um argumento que se a gente usar, ninguém vai conseguir ir contra. Ele fala, não existe tal argumento. Sempre alguém, motivado pelos amores do seu coração, vai tentar achar alguma coisa, algum cenário, em que aquele seu argumento não seja válido. Ou aparentemente não seja válido. E a pessoa vai tentar se convencer disso. Então não existe um argumento irrefutável. Ele diz que, na verdade, no cristianismo a gente tem uma pessoa irrefutável, que é Jesus Cristo. Ele vai falar, existe uma pessoa irrefutável, mas não um argumento que seja irrefutável. Na história da igreja, vários argumentos foram desenvolvidos a respeito, por exemplo, da existência de Deus. Você já ouviu falar, provavelmente, do argumento moral, do argumento cosmológico, e uma série de outros argumentos foram desenvolvidos, e muito bem desenvolvidos até, quanto a respeito da própria existência de Deus, demonstrando que a nossa crença na existência de Deus não é algo sem fundamento, mas sim tem princípios racionais muito bem definidos, muito bem lógicos. Mas nenhum desses argumentos são irrefutáveis. Não estou dizendo que eles estão errados, mas as pessoas sempre vão trazer alguma coisa que dizer, mas isso aqui pode não funcionar desse jeito, em tal circunstância, etc. Mas o que ele propõe nesse livro, que eu acho muito sábio, ao invés de a gente lidar com provas, no sentido de, olha, eu demonstrei para você que essa garrafa está aqui. Ela está aqui, está presente. Eu vou demonstrar de várias maneiras possíveis, provar por A mais B que essa garrafa está aqui agora. Ele está dizendo que isso é impossível. O que nós podemos fazer é dar uma série de evidências que, no acúmulo delas, elas apontam para algo que seja, em comparação, melhor com as demais, do que as demais possibilidades de resposta. Então ele vai dizer, olha, eu posso apontar para certa... Por exemplo, eu vou usar o argumento moral. As pessoas abandonaram a Deus já, mas elas não conseguem abandonar e nem conseguem explicar direito, elas tentam explicar, mas nada é muito bom, o porquê nós temos esse senso de julgamento moral. Por que nós dizemos que existem coisas que são certas e coisas erradas? Se Deus não existe, da onde isso veio? Claro que as pessoas vão tentar dar respostas, nenhuma delas é boa. Nenhuma delas é boa. Mas da onde isso veio? E aí existe um argumento moral a respeito da existência de Deus, é que só existindo um legislador acima daquilo que foi criado, que define o que é certo e errado, e portanto nós recebemos isso e nós não conseguimos fugir disso. Mesmo que nós recusemos a Bíblia, existe um certo tipo de senso do que é certo e errado presente no coração de todo mundo, toda cultura, em todo lugar. Sem Deus, o que explica esse senso de moralidade que existe dentro de nós? Mesmo aqueles que dizem que não há certo e errado,
eles acham errado você defender que existe certo e errado. Portanto, no final das contas, eles acreditam que há certo e errado. Então não há como fugir disso. Esse é um argumento moral para a existência, não do Deus bíblico meramente, mas presença de um Deus, de um legislador moral. Ok? Então esse é o argumento. Com esse argumento só, eu consigo apontar para a veracidade irrefutável do cristianismo? Não. Mas quando eu aprendo a somar inúmeras, milhares, infinitas evidências, de pequenas a grandes, sobre a existência não de um Deus qualquer, mas do Deus bíblico, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, quando eu acumulo essas evidências, isso se torna um grande bloco de argumentos que apontam para o cristianismo como uma melhor resposta do que qualquer outra. Okay? Então, acho que é mais saudável lidar com esse aspecto da apologética do que como se fossem argumentos irrefutáveis. Não, nós temos bons argumentos, nós temos bons indícios, boas... esqueci a palavra aqui. Indicações da validade do cristianismo, que quando somadas, elas se tornam uma grande defesa da fé, por assim dizer. Tá? Então, existe uma apologética que tem a ver com prova, não prova irrefutável, tá? Acho que talvez a palavra prova aqui não seria a melhor palavra, mas nessa ideia de acúmulos de argumentos e de evidências que corroboram para a validade da nossa fé cristã. Okay? Então, existe a apologética como prova. Existe a apologética como defesa, que a gente está acostumado a falar, né? Então, a gente recebe um ataque e a gente defende. Então, as pessoas vão dizer, a Bíblia foi alterada. Então, a gente vem com a apologética e a gente defende mostrando como a Bíblia não foi alterada. Das provas, né? Das evidências que corroboram para esse objetivo. E tem uma apologética que é menos falada, infelizmente, que é a apologética como ataque. E aqui eu não estou tentando trabalhar a ideia de apologética como uma coisa violenta, né? Porque de onde a gente vem a ideia de ataque parece uma coisa violenta. Mas é uma ideia de que a melhor apologética não começa por se defender. Eu vou dar uma ilustração aqui, eu sei que os fanáticos de futebol vão achar algum defeito, porque não existe nenhum argumento irrefutável e nenhuma ilustração irrefutável. Mas, tá bom? Respeite. Não me parece uma boa abordagem futebolística, uma boa estratégia de um time de futebol que quer ganhar o jogo e fica só se defendendo. Põe o time inteiro, todos os jogadores dentro do gol praticamente, para não tomar gol. Um time que entra num jogo desse jeito, assim, não tem... Pode ter alguma probabilidade de empatar o jogo. Mas de ganhar, eu sei que alguém vai falar, mas ele vai ganhar no contra-ataque. Sim, tem muito time que só ganha desse jeito. Mas, na prática, se você não sabe atacar, você já entra meio que no jogo para, no máximo, para empatar o jogo. Com maior probabilidade de perder. Se mesmo você colocar todo mundo dentro do gol, o time vai chutar a bola tantas vezes que uma hora vai passar naquele buraquinho que você não fechou. A ideia da apologética é a mesma coisa. Se eu me preocupo só com a defesa, um ataque, vem um ataque, eu só fico tentando defender, sem eu atacar, qual é o benefício que isso traz? Claro que tem um benefício, né? Se eu não tivesse defesa, seria pior ainda. Mas a ideia é, aquilo que Francis Schaeffer, né, um grande apologeta, falou, eu preciso destelhar a cobertura das pessoas, eu preciso tirar o telhado das pessoas, o que ele chama de telhado, né, é as razões da sua fé. Porque uma vez que eu faço isso, uma vez que eu demonstro os problemas internos do sistema de crença das pessoas, ela começa a se ver desprotegida. E uma vez que ela se percebe desprotegida, ela precisa de um novo telhado. É aí que vem a apresentação da fé cristã como um substituto melhor. Entendeu? Então eu primeiro ataquei, eu primeiro mostrei, não, de novo, não é um ataque de ofensa
ou no sentido bélico do termo, mas é um ataque no sentido de eu não ficar esperando para me defender, mas eu tentar mostrar para a pessoa em amor como aquela crença ou aquela resposta, aquele argumento que ela tenha usado para tal finalidade, ou é uma falácia, ou não responde à natureza das coisas por X argumentos, e aí eu consigo demonstrar que aquilo que a pessoa estava usando para se cobrir, para se proteger das dúvidas, do sentido da vida, etc., aquilo não é bom, aquilo não é verdadeiro, aquilo é fraco, é frágil. E aí, uma vez que eu faço isso, então eu posso vir com apologética no sentido de demonstrar, através das evidências, a validade do cristianismo como superior às crenças já previamente existentes naquela pessoa. Então, eu estou trazendo essa definição de apologética, esse agrupamento de apologética desse jeito, para que a gente expanda a nossa ideia. Então, a apologética não é só defesa, tem uma apologética que é de prova e tem uma apologética que é de ataque. O ataque eu vou demonstrar os problemas no seu sistema de crenças. A defesa eu vou mostrar como o meu sistema de crenças se firma e se defende contra os seus ataques. E a prova eu vou demonstrar a validade, o conjunto de evidências de por que o meu sistema de crenças é melhor ou ele é mais válido que todos os outros. Okay? Então, apologética tem a ver com prova, defesa e ataque. Okay? Por isso que nem sempre é bom trabalhar a apologética como mera defesa da fé, porque você está pegando só uma parte da apologética e não ela toda. Bom, tendo dito tudo isso, eu quero convidar você, já que essa é uma escola bíblica dominical, a você ler comigo esse texto que é o mais conhecido na área da apologética, aquilo que o meu professor Felipe Fontes vai chamar de um texto que é o imperativo apologético, que é 1 Pedro 3, vamos ler o versículo 13 a 18. 1 Pedro 3, 13 a 18. Primeira Pedro 3, 13 a 18. Diz assim: quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, então percebe aqui a ideia de fazer o que é certo, né? de comportamento, não mera ideia, não mero raciocínio. Então ele está trabalhando um conceito prático aqui, tá? 1 Pedro está com conceito prático. Então, ainda que sofram por praticar o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, de ter medo de ameaças, de se preocupar por estar fazendo o que é certo, né, e ainda assim estar sendo prejudicado, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la ou defendê-la. Aqui vem a ideia de apologética. Estejam sempre preparados para explicá-la, defendê-la, persuadir. Façam, então, a apologética, façam esse exercício de se preparar para explicar de modo amável e respeitoso. Aqui é o como da apologética. Amável e respeitoso. Então, aquela ideia de apologética como um embate ferrenho que parece mais uma briga de UFC, isso não é a imagem bíblica de apologética. Gente que fica degradando um ao outro, não lidando com argumentos, mas acabando com a pessoa, isso não tem nada a ver com a apologética. Então, mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo
Espírito. Até aqui. Então, esse texto, ele tem uma série de aplicações para a área da apologética. Eu vou falar apenas algumas delas, tá bom? Não vou trabalhar todas elas. O reverendo Felipe Fontes, de novo, foi meu professor no seminário, ele tem uma palestra muito boa sobre isso, você vai encontrar no YouTube, em que ele fala basicamente sobre esse texto e ele traz aplicações sobre esse texto na área da apologética, da onde eu estou tirando a minha análise que eu vou fazer a partir de agora, tá bom? Mas é uma palestra muito boa sobre o assunto. E a primeira pergunta que a gente deve fazer para esse texto é: quem deve fazer apologética? Quem está incumbido dessa tarefa de fazer apologética? E até hoje, muitos têm respondido essa pergunta afirmando que a apologética é uma tarefa de especialistas. Diferente da evangelização, que até mesmo alguns acham que é tarefa para missionário e pastor, na área da apologética, mais ainda, as pessoas vão achar que é tarefa para especialista, gente da academia, gente que estudou a vida inteira para isso. Então, alguém pode pensar, não, quem faz apologética é gente que estuda filosofia. Só pode ser. Para lidar com argumento racional, isso aí é filósofo. Tem gente que vai dizer, não, tem que ter pelo menos uma alta habilidade com lógica e retórica. Ou ainda, tem que ser pessoas que são afeitas ao debate público. Esses são os apologetas. E aí todos os demais ficam quietinhos na sua, não se aventurem nessa área. De acordo com o texto bíblico, a apologética é, antes de tudo, um procedimento que é prático e que Pedro está escrevendo para todos os cristãos que estão recebendo aquela carta, num contexto de perseguição. Pedro não está te dirigindo para uma nata, um grupo dentro da igreja, para pastores, para missionários, para filósofos. Pedro está dirigindo a igreja como um todo. Crentes sendo perseguidos e Pedro falando como esses crentes não devem se amedrontar diante da perseguição e devem sim, antes, estar preparados para dar a razão da esperança que há neles. Portanto, a apologética é para todos e não apenas para alguns com habilidades sobrenaturais. É claro que alguns farão apologética melhores do que outros. Parte disso por habilidades concedidas pelo Espírito, mas a outra parte disso talvez é porque essas pessoas estudaram apologética, estudaram mais a Bíblia e gastaram mais tempo aplicando esses princípios em procedimentos práticos. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica nela. Não adianta você falar, não sou bom apologética. Quando que você se dedicou em pensar? Você faz apologética. Você pode talvez nem perceber, mas todo mundo faz. Mas quando você se especializou, estudou, foi atrás, se você não procura se esmerar em alguma coisa, é difícil você nascer bom naquilo. Né? Então, fazer apologética, né? Então, vamos lá. Pedro está dizendo, o imperativo não é meramente fazer apologética. Olha que interessante. Pedro não está dizendo, olha, façam apologética. Ele está dizendo a maneira como nós devemos fazer apologética. De maneira preparada. Olha lá de novo comigo o versículo 15. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, façam apologética? Não, o que ele diz? Estejam sempre preparados para explicar a razão da esperança. Ou seja, o imperativo desse texto não é meramente fazer apologética, porque todo mundo faz, é um pressuposto do texto. Mas ele está dizendo, faça de maneira preparada. Deu para entender? Todo mundo faz apologética, todo mundo defende uma ideologia, uma crença, um comportamento, todo mundo faz. O que Pedro está dizendo aqui é que nós, a respeito da fé cristã, nós devemos fazer isso de maneira preparada.
de maneira correta. E é sobre isso que esse texto fala. Tá? E tem o pressuposto que a apologética é inevitável. Você tem feito apologética por longo da sua vida inteira. A questão não é se nós vamos fazer ou não, mas é a maneira como nós faremos, se está certa ou não. Ok, então todo mundo deve fazer, todo mundo já faz, mas o imperativo é fazermos da maneira correta. Agora, por que devemos fazer apologética? 3 razões, pelo menos. A primeira delas é porque apologética é uma questão de obediência. O texto não está dizendo que a gente tem que fazer de maneira preparada. E se a Bíblia, mais do que esse texto, mas esse texto é o mais famoso, se a Bíblia nos ordena fazer isso, então fazer apologética, antes de tudo, é uma questão de obediência. Não preciso nem filosofar muito além disso. Se a Bíblia me manda fazer, então eu tenho que fazer. Né? Mas olha que interessante, não é meramente sair explicando. Olha o que vem antes de eu ter que fazer apologética. O versículo 15 diz, em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. Ou seja, antes do procedimento, da tarefa de eu tentar explicar a razão da minha fé, eu preciso aprender a nível do meu coração, em outra versão diz coração, na revista atualizada, mostra que o exercício apologético, antes de tudo, se preocupa não com um mero convencimento, mas se preocupa com a autoridade de Cristo. Por isso que ele diz, consagrem ou santifiquem a Jesus como Senhor de sua vida. Consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. Sem Jesus ser o Senhor da nossa vida, do nosso coração, sem que o nosso coração seja santificado, separado por Ele, nós não faremos apologética da maneira correta. A nossa apologética, ela nasce de uma preocupação que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Até sobre o pensamento, até sobre o raciocínio, até sobre a argumentação. E faz parte do objetivo apologético demonstrar, explicar como o Senhor Jesus é Senhor sobre tudo. Aquilo que Kuyper falava, não há nenhum centímetro quadrado em todo o universo para o qual o Senhor Jesus não aponte e diga, isso é meu. Todas as coisas estão debaixo do senhorio, da autoridade de Jesus. Portanto, a gente deve fazer apologética. Uma vez que a gente consagrou toda a nossa vida e coração ao senhorio de Jesus. Uma vez que a gente santificou isso a Jesus Cristo. Então, ok, em primeiro lugar, a apologética é uma questão de obediência. Porque nós nos preocupamos que Cristo seja o Senhor integral do nosso coração, e então nós nos preparamos para oferecer as respostas que as pessoas precisam de nós, ou exigem de nós. Então, Cristo é santificado não quando nós respondemos às pessoas, mas quando nós nos preparamos para responder. Percebe isso? Cristo é santificado em nosso coração ou em nossa vida, conforme o texto fala, não quando nós respondemos, mas quando nós nos preparamos para responder. É assim que Cristo é santificado em nosso coração. Cristo é santificado mesmo que nós não sejamos interrogados pelas pessoas. E se nós estamos preparados para responder, se elas eventualmente vierem a nos perguntar e questionar, nós estamos fazendo aquilo que é necessário, nos preparando para responder. Isso é santificar a Cristo no nosso coração. Ok? Esse é o versículo 15. Então, em primeiro lugar, é uma questão de obediência. Em segundo lugar, é uma questão de coerência. Fazer apologética é uma questão de coerência. Por quê? Um dos pressupostos básicos do cristianismo é que a verdade ela tem uma natureza objetiva. Vou tentar explicar isso. Para nós, que somos cristãos, ao contrário do que aquele filósofo Nietzsche afirmou, a verdade não é um conjunto móvel de metáforas. É o que Nietzsche afirmou. Ou como outros afirmaram, que verdade, na verdade, nada mais é do que um jogo de poder.
Quem afirma ter a verdade, na verdade, só está usando isso para dominar sobre os outros. Mas no cristianismo, nós aprendemos que Deus é a verdade. Portanto, a verdade não é um conjunto móvel de argumentações ou metáforas que eu posso usar a meu próprio benefício quando me convier. A verdade é Deus é a verdade. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a verdade tem uma natureza objetiva, logo, eu não posso acreditar na ideia de que cada um pode ter a sua verdade, ou seja, relativismo. E se a verdade tem uma natureza objetiva, porque Deus é a verdade, então, por questão de coerência, eu deveria defender a verdade. Apologética. Eu não tenho que fazer apologética se cada um tem a sua verdade e não existe uma verdade objetiva. Eu não preciso fazer apologética. Mas se existe, e existe uma verdade objetiva, absoluta, então, por questão de coerência, eu preciso aprender a defendê-la. O conhecimento da verdade possui implicações éticas. Quem conhece a verdade não pode deixar de lutar para que ela seja estabelecida e que se torne conhecida das pessoas. Por isso é uma questão de coerência. Em terceiro lugar, apologética não é só uma obediência e não é só uma questão de coerência, mas também é uma questão de benefício prático. Apologética tem benefícios práticos aqui. O cristianismo não ignora a realidade de que a fé possui benefícios, mas não são apenas os benefícios que nos movem a fazer apologética, porque antes de tudo é uma questão de obediência. Antes de tudo é uma questão de coerência. Mas também tem os seus benefícios práticos. Eu quero colocar 3, rapidamente. O primeiro, apologética é um ato de santificação pessoal. Por isso que Pedro está dizendo aqui no versículo 15, santificai a Cristo em vosso coração, ou consagrai a Cristo como Senhor de sua vida. E como que nós fazemos isso? Aí ele fala, façam apologética, ou se preparem para fazer apologética. Ou seja, fazer apologética, ou se preparar para isso, tem um benefício prático na nossa própria vida, que é nós aprendemos a crescer como pessoas, crescer como indivíduos espirituais. Nós crescemos quando nós nos preparamos para dar a razão da nossa esperança. Benefício prático. Um outro benefício prático é que a apologética é um ato de amor ao próximo. Pedro, quando está escrevendo essa epístola, ele não está preocupado apenas com os cristãos que estão recebendo a carta e que estão sendo perseguidos. Ele está preocupado com eles também. Mas Pedro está preocupado, leia a epístola de Pedro, você vai perceber, com os outros. Como que no meio da perseguição eu posso usar o meu testemunho e a minha fala e a minha apologética como um meio de alcançar os outros. Por isso que ele está dizendo, aprenda a dar a razão da esperança que é em vós. Aprenda a dar para quem? Para os outros. Então a apologética, no final das contas, também é um exercício de amor. Há um benefício prático com isso. Eu estou ajudando outros a chegarem à verdade. Porque eu estou respondendo de maneira apropriada. Ainda que eu fira. Porque a Bíblia diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama, lá em Provérbios. Então, ainda que a minha apologética fira, não desnecessariamente, mas com o objetivo de levar a pessoa à verdade, eu estou fazendo isso para um benefício da pessoa. E isso, meus irmãos, precisa ser lembrado por nós. Porque várias vezes a nossa apologética vira uma arma, não no sentido do ataque, como eu falei há pouco, mas no sentido de eu destruir o outro, e não o argumento do outro. E vários debates que nós vemos, ao invés de as ideias estarem sendo discutidas, no final das contas, há um embate pessoal. Há um intuito de acabar com a outra pessoa, de expô-la ao ridículo. E a apologética não tem esse intuito. A nossa apologética, um dos benefícios pelos quais nós vamos querer fazer apologética, é o amor. É o benefício do outro. E se a gente é
carregado por essa motivação, então a nossa apologética vai ser feita de maneira muito diferente do que às vezes é feita. Porque olha o versículo 16. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. É assim que a gente tem que dar a razão da esperança que é em nós. De modo amável e respeitoso. Será que quando nós vamos defender a nossa fé, é assim que as pessoas têm enxergado o nosso exercício apologético? Tem pessoas, debatedores públicos da fé cristã, que me envergonham. Que envergonham o cristianismo. Não pelos argumentos usados, são argumentos muito bons, mas pela maneira como que fazem. Tem um grande teólogo, que eu não vou citar o nome dele, hoje em dia, que ele é muito bom. Ele tem uma capacidade retórica e argumentativa excelente, mas é um cara que destrói todo mundo que passa pela frente. Não é um bom exercício apologético. É claro que a nossa apologética às vezes vai ser dura. Paulo foi duro, e muitas vezes, sem deixar, contudo, de ser respeitoso e amável. O amor às vezes fere. Como eu já falei, leais são as feridas feitas por aquele que ama. Mas a apologética é sempre respeitosa e amável. Esse é o segundo benefício prático. E um terceiro benefício prático é que a apologética é um ato de serviço à igreja. Quando nós fazemos apologética, nós estamos servindo a igreja. Por exemplo, de que maneiras a gente está servindo a igreja? Primeira delas, nós estamos fazendo uma prevenção de um tipo de apostasia. Se você está envolvido com a fé cristã há muito tempo, você certamente conhece pessoas que abandonaram a fé porque tiveram alguma crise intelectual e não encontraram respostas para os seus questionamentos. Quando nós fazemos apologética, nós estamos servindo a igreja porque nós estamos prevenindo pessoas a abandonarem a sua fé por terem questões não respondidas. Dúvidas sobre o cerne da sua fé. E a apologética vai ajudar nesse sentido. Ou, por exemplo, a apologética ajuda e serve a igreja com uma prevenção de heresias. Heresias são todas aquelas doutrinas que são contrárias à essência da fé cristã. A boa apologética por isso que a gente vai fazer apologética aqui contra seitas. As seitas são aquelas vertentes de um cristianismo que se afastou tanto da essência do evangelho que já nem é considerado mais igreja, mas sim como seita. Que é o caso do Testemunha de Jeová, por exemplo. Eles vão dizer que acreditam na Bíblia, mas eles não são de longe cristãos. Porque a doutrina que eles enxergam está tão diferente do elemento essencial do evangelho que já nem é mais cristianismo. Portanto, a apologética nos ajuda contra heresias, como o caso dos Testemunhas de Jeová. Ou ainda, a apologética serve à igreja porque ela faz uma manutenção da respeitabilidade pública da igreja. Então vamos supor que nós não tivéssemos argumento nenhum a respeito da nossa fé. Se a gente já tem, e se muitos livros bons foram escritos em toda a história da igreja a respeito da veracidade, da validade, da racionalidade da fé cristã, ainda assim as pessoas nos tratam como lunáticos por acreditar no que acreditamos? Claro, aquelas que não conhecem, tá? Porque as que conhecem não nos tratam assim. É muito interessante ver, por exemplo, o filósofo Luiz Felipe Pondé. Não é um cristão, tá? Mas a área da filosofia dele é voltada para o estudo da religião. Você precisa ver o grau de respeito que esse não cristão tem para com o cristianismo. E pelo fato de ele ter estudado, ele fala várias vezes, o quanto cristãos em toda a história da igreja foram mentes brilhantes, as mais brilhantes que esse mundo já viu. E que ele diz que acreditar, fazer parte da religião ou não tem nada a ver com a sua capacidade intelectual.
Enquanto muitos têm defendido que ser cristão é ser um lunático, que tem que ter algum parafuso a menos na cabeça, que precisa ser alguém não muito afeito a provas e evidências ou a racionalidade, ou a lógica. Portanto, a apologética cristã trabalha e serve a igreja mostrando que é uma respeitabilidade pública da igreja por conta do fortalecimento das nossas argumentações e até do nosso impacto cultural. A apologética tem um papel fundamental naquilo que tem se chamado mais recentemente de teologia pública, que é um esforço por tornar evidentes as implicações da fé cristã, não apenas para a vida pessoal, mas para a vida coletiva, para a vida pública. Então a apologética também ajuda nisso. Portanto, olha todos os benefícios que nós temos em fazer apologética. E ainda, como a apologética deve ser feita? E aí, dentro desse texto que nós lemos, nós podemos ver 4 coisas. 2 delas já foram citadas, né? Na verdade, eu falei da respeitabilidade, né? Mas que pode estar se confundida com amor. Então nós precisamos fazer apologética baseada e recheada de amor. Precisamos fazer isso com coragem, porque o contexto em que Pedro está escrevendo isso era um contexto de perseguição religiosa. Defender e dar as razões da sua fé num contexto de perseguição religiosa exigia muita coragem, porque a sua cabeça estava em jogo. Não fazer apologética de uma maneira medrosa é fazer apologética de uma maneira equivocada. Nós precisamos ter coragem. E isso tem a ver com não ter medo. Gente, eu não consigo conceber a ideia de cristãos que têm medo de lerem certos livros, de ouvirem certos argumentos. Não faz sentido. Quem está do lado da verdade não pode ter medo de qualquer argumento, ou qualquer livro, ou qualquer coisa. Nem, eu sou cristão, tenho medo de ir para a USP fazer história, porque eu sei que, obviamente, todos os professores de história da USP são contrários à fé cristã. Eles vão acabar me convencendo de que o cristianismo é um produto da história, ou que o cristianismo foi alterado no decorrer do tempo, e eu não vou saber como argumentar. E eu talvez até seja convencido. E para não ser convencido, então eu não vou... Não, peraí, então você não tem convicção da verdade? Então você acha que o cristianismo pode não ser verdade, e por isso você não quer lidar com os argumentos? Não é para isso que Deus nos chamou. A gente nunca deve ter medo de um argumento. Nunca. E isso diferente das outras religiões. Nas outras religiões, sim, você precisa ter medo. Por isso que tem pessoas que são exigidas, de boa parte das religiões, a não debater sobre questão de fé. Por quê? Porque talvez você seja confrontado com algo que você não tem a resposta. Ou que mostre, ou que nos gere desconforto. Mas nós não devemos ter isso. Se temos convicção de que o cristianismo é a verdade, que a verdade é uma pessoa, então nós podemos lidar com qualquer argumento. Mesmo que eu não souber a resposta, eu vou procurar, porque há uma resposta. Portanto, a apologética exige coragem da nossa parte. Coragem para denunciar a mentira, coragem para atacar de um jeito amoroso, respeitoso, mas mostrar as falhas, coragem para estudar, para lidar com os argumentos contrários. A apologética exige coragem. A apologética exige centralidade de Jesus, como eu já falei. Nós precisamos aprender a santificar a Cristo em nosso coração. Jesus precisa ser o centro da nossa apologética. Ele precisa ser o elemento motivador da nossa apologética. Jesus é o argumento irrefutável. Na verdade, não é argumento. Ele é a pessoa irrefutável da nossa apologética. É uma apologética centrada em Jesus. Teria muito mais para falar sobre isso, mas o nosso tempo, vou precisar correr aqui. Precisamos fazer apologética de uma maneira preparada, como já falei. Então, corajosa, centrada em Cristo, preparada e em amor.
as 4 maneiras como nós devemos fazer apologética. Tudo nesse texto aqui, mas eu vou precisar correr, nós temos mais 12 minutos só. E eu queria terminar essa aula falando de 5 regras práticas de como a gente aplica toda essa ideia de apologética de um jeito que respeite isso que a gente já viu no texto, que é de maneira preparada, respeitosa, amorosa, centrada em Cristo. Tudo isso eu quero trazer coisas práticas, e isso que eu vou trazer agora se encontra no livro Igreja Centrada, que nós já estudamos aqui, lá na página 438, 439, se você tem o livro, que é aquilo que o Keller propõe de 5 regras de engajamento da nossa apologética. Tá? 5 regras, eu vou falar cada uma, preste bem atenção. A primeira, nunca atribua ao seu oponente uma opinião que não seja dele. E a gente faz isso com alguma frequência. A gente chega para o católico e diz assim: olha, eu sei que você não acredita na salvação pela graça. Se for um bom católico, um católico raiz, não um católico popular. O católico popular vai falar, é isso mesmo. Ou o que é salvação pela graça? Nem sei. Mas um bom católico vai falar, opa, tá errado? Quando eu disse isso? Não, mas todo mundo fala assim. Não. Um bom católico não vai dizer que a salvação não é pela graça. Agora, o que ele entende por salvação por graça, o que nós entendemos por salvação por graça, é outra coisa. É uma discussão muito mais profunda do que eu vou falar aqui. Mas esse é um exemplo só de quando a gente atribui ao outro aquilo que o outro não é a opinião dele. Da mesma maneira como a gente não gostaria que as pessoas, porque nós somos cristãos, nos taxassem de certas coisas. Ou, você é cristão, então você rodopia durante o culto, cai, fala em umas línguas esquisitas. A gente não ia gostar. Fala, opa, peraí, não me confunda. Essa não é a minha opinião. Bater nisso é bater num espantalho. E a gente faz muito isso na apologética. A gente cria um espantalho porque é mais fácil de bater. E é preguiçoso, porque a gente não quer gastar tempo ouvindo o que as pessoas de fato pensam e acreditam. É por isso que eu digo, irmãos, e eu tive muito cuidado de começar esse curso aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que vai ter a tentação de a gente pegar, o dia que a gente estudar o islamismo, por exemplo, a gente pegar e falar, agora eu sei sobre o islamismo. Passa um muçulmano na rua, você vai dar uma rajadada assim, já com um monte de argumento. E às vezes, boa parte daquilo que você está falando é uma caricatura que às vezes foi feita por você e que nem ele acredita. Da mesma maneira como o cristianismo, o islamismo tem várias vertentes. Por isso que eu digo, quando você estiver numa relação de amizade intencional com alguém, ao invés de você categorizar a pessoa com certa etiqueta de religião, você é católico? Então peraí. Você é católico? O que você acredita? Para você, qual é o sentido da vida? Interessado. Como, você acredita que um dia você morrer, você chegar no céu e Deus perguntar por que eu deveria deixar você entrar aqui? O que você responderia? Perguntas. Você começa a entender, não o que a religião que ela escolheu acredita, você começa a entender o que ela acredita. Ou basta a pessoa dizer, eu sou cristão, e todo mundo, não, então eu sei tudo que você acredita. Claro que não. Tem cristão espalhado pelo mundo todo que acredita em umas coisas muito loucas e absurdas. Em toda religião tem isso. Então eu preciso estudar a pessoa. Precisa ser uma apologética que não atribui ao seu oponente uma opinião que não é dele. Seja por preguiça, seja por ignorância, ou seja para usar uma falácia da argumentação, que é essa do espantalho. Eu distorço a opinião dele para ser mais fácil de eu combater. Isso aqui pode parecer uma vantagem para você,
que está fazendo isso. Mas a outra pessoa vai falar, seu argumento não vale nada, porque eu não defendo isso. Vai parecer para os outros que você ganhou a discussão, mas a outra, você não ganhou a pessoa. A pessoa vai falar, mas quem disse que eu acredito nisso? Esse argumento aí não serve para nada. Eu nunca falei que acredito nisso. Você distorceu, talvez eu acredito de alguma maneira, mas você distorceu a maneira como eu acredito nisso. Não é bem assim. E se a gente não sabe qual é o jeito... O Tim Keller fala um princípio que eu acho muito legal, que é, quando você estiver falando com alguém desses assuntos apologéticos ou evangelísticos, aprenda, não só isso, ele falou qualquer debate no geral, aprenda a defender a posição da pessoa melhor do que a pessoa. Porque tem gente que não sabe defender sua posição. Não sabe explicar muito bem. Mas quando você vai e você demonstra o argumento para a própria pessoa, quando você explica a posição da pessoa, ao ponto de ela dizer, nossa, você explicou o que eu acredito melhor do que eu mesmo, ok, chegou no ponto certo. Agora começa a sua apologética. Quando a pessoa disser para você, você defendeu não, você explicou o que eu acredito melhor do que eu mesmo consigo fazer, agora você está do jeito certo. Porque a gente deturpa, a gente distorce. E a gente fica fazendo uma apologética em cima de coisas que é uma distorção da opinião da pessoa, da crença da pessoa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, analise o ponto de vista completo do oponente e não só uma parte. Além de fazer o espantalho, a gente pega uma partezinha e a gente... Quantas vezes, irmãos? A gente não faz isso com livros? O cara escreveu 50 livros. Livros de cada um, 300, 400, 500 páginas. A pessoa vai lá, vê uma postagem no Instagram com uma frase de um trecho tirado de um bloco, de um capítulo, de um livro, de um dos 40, 50 livros que o cara escreveu e julga a pessoa inteira por uma citação que nem sabe se é verdade. Que nem sabe se vem do livro mesmo. Gente, fazer apologética desse jeito, por tirar partes, é extremamente errado. Trechos de pregação, trechos da sua fala. A gente acabou de vir de uma eleição. A gente sabe quantas e quantas vezes não pegam um trechinho da parte do candidato que falou no programa, tirou de todo o contexto e joga aquilo ali para difamar o candidato. Cara, você tirou um trecho. Do contexto maior, aquilo talvez faria sentido. Então não façamos isso em nosso exercício apologético. Pegar uma partezinha da crença da pessoa e destruir aquilo como se aquilo talvez não fosse sustentado por outras partes do seu sistema de crença. E que talvez de uma maneira preguiçosa a gente não quer verificar. Entendeu? Então, analise o ponto de vista completo do oponente e não apenas uma parte. Terceiro lugar, articule o posicionamento do oponente de uma maneira mais sólida do que ele mesmo consegue e não de uma maneira distorcida ou exagerada. Não exagere, não distorça. Quem faz isso é caricatura. Caricatura distorce e exagera. Mas a nossa apologética não pode ser uma caricatura. Tem que ser um desenho realista. Eu estou passando rápido, tá? Por causa do nosso tempo. Quarto lugar, busque persuadir e não antagonizar. Então, eu quero levar a outra pessoa a chegar a esse lugar. Eu não quero destruir a outra pessoa. Eu não quero acabar com a outra pessoa. Eu não quero que a pessoa saia chorando, falando assim, eu sou uma ameba. Eu sou um burro. Parece que nada do que eu defendo faz nenhum sentido para essa pessoa. E tem um jeito muito próprio de fazer apologética para destruir. De a pessoa sair chorando ali. Só não conseguir dormir à noite. Tem um jeito. Mas esse jeito não vai ser nada efetivo. A pessoa não vai vir para o seu lado. A pessoa vai voltar para casa e vai tentar, de alguma forma, arranjar alguma justificação para que ela não seja tão idiota assim. E ela vai tentar arranjar algum jeito.
Mas tem uma maneira muito peculiar de você trazer a pessoa para o seu lado. E isso eu nem estou falando só da fé cristã, estou dizendo até nas nossas conversas em casa. Tem maneiras de você acabar com o outro e tem maneiras de você convencer a outra pessoa do seu ponto. E é uma tentação de todos nós. É muito mais fácil acabar com o outro do que convencer, trazer para o nosso lado. Em quinto lugar, volte-se para o Evangelho e atenha-se a criticar a teologia ou a crença da pessoa, não o coração, porque só Deus enxerga o coração. E atenha-se ao Evangelho, porque é o Evangelho que vai responder às questões mais profundas do coração humano. Não adianta fazer nada, uma apologética que você demonstra toda a racionalidade da fé cristã, mas no final das contas perde a questão experiencial, a questão íntima e relacional que o Evangelho traz. Ter uma apologética que não é cristocêntrica não tem muito fundamento. Okay? Então, eu passei rapidamente, cada tópico desse teria um monte de coisa para falar, mas é apenas uma aula introdutória para abrir, então, a porta para a gente trabalhar várias ideologias, vários vertentes, né? A melhor palavra é seitas e religiões. E a gente vai estudando, o Caio vai trabalhar aqui comigo cada semana, às vezes semanas a gente vai trabalhar mais de uma semana uma religião, alguma coisa, e aí eu vou dividindo com o Caio e a gente vai trabalhar. Se você tem interesse em alguma religião ou seita específica e quer que ela seja trabalhada aqui, então nos procure e a gente vai tentar aí fazer de uma maneira que seja benéfico para todos, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse imperativo apologético. Obrigado porque o Senhor nos demonstra qual é a sua vontade e nós queremos santificar a Cristo como Senhor de nossa vida, Senhor do nosso coração. Queremos estar preparados para responder todos aqueles que nos questionarem ou que precisarem que nós expliquemos a razão da esperança que é em nós. Capacita-nos para isso, para que a Tua glória seja manifesta, para que o Teu reino seja mais e mais visto para as pessoas, que sejamos bons discípulos do Senhor, preparados para explicar a razão da nossa esperança. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.